Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, dedicado a falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em seus aspectos técnicos, ambientais, econômicos e especialmente nos seus aspectos humanos. Eu sou Marcos Tanaka Riz e apresento esse podcast direto dos estúdios da ECD Ambiental em Sorocaba. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. A nossa missão é dar poder a vocês, não um poder mesquinho de subjugar o outro, mas o poder do conhecimento, e ao mesmo tempo que promovemos o reconhecimento das pessoas que constroem o GAC no Brasil, dando voz a essas pessoas. Estamos agora na 5ª temporada e nossa responsabilidade aumenta a cada ano, junto com a alegria de termos cada vez mais gente junto com a gente, ouvindo, comentando, opinando, compartilhando suas ideias conosco e com toda a comum unidade do GAC. Aqui no podcast queremos esperançar, como diz um grande professor brasileiro. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Junto com vocês vamos tentar adiar o fim do mundo e construir um mundo melhor e mais justo. Junto com vocês, vamos esperançar o GAC. Venha conosco. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, andando de bike, voltando de mais um campo sofrido, pensando no próximo DDS, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o 7º episódio da série especial sobre gerenciamento de áreas contaminadas por hidrocarbonetos de petróleo. O podcast é editado por Lilian Curiaço Riz e é oferecido por pessoas muito queridas, que são as nossas colaboradoras e os nossos colaboradores financeiros do Apoia-se. Essas pessoas nos ajudam muito financeiramente e também nos ajudam porque acreditam firmemente que estamos fazendo um bem coletivo e implicitamente nos dizem, continuem. Por isso, continuamos aqui todas as semanas. Em nome de toda a família ECD, agradecemos demais a essas pessoas que cooperam muito conosco e com a comum unidade do GAC. Quem também quiser e quem também puder se juntar ao nosso grupo de apoiadores e apoiadoras e contribuir financeiramente conosco, é simples. Basta entrar no site apoia.se/ECD Ambiental. Tem tudo muito bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta com 4 empresas patrocinadoras, o que nos permite ler, estudar, discutir, conversar, elaborar os episódios aqui todas as semanas e ainda nos enche de orgulho por 4 empresas desse quilate quererem unir as suas marcas ao nosso trabalho. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean, www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratória Consulting, a Vapor Solutions e a EBP Brasil. Bom, como vocês sabem, essa série é de episódios mais curtos, mais técnicos, mais direto ao ponto, onde eu faço uma explanação com comentários sobre um tema específico. Pensamos que esse tipo de episódio mais curto e mais direto ao ponto é importante para ajudar as pessoas, falando de temas que discutimos no SENAC, na ABNT, em reuniões da ESAS, em outras universidades, outros fóruns e tal, mas nem todo mundo tem acesso fácil a essas discussões. Então a ideia é intercalar entrevistas com esses episódios técnicos um pouco mais curtos. Especificamente sobre essa série, ela tem o objetivo principal de falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em áreas com hidrocarbonetos de petróleo. Um objetivo mais específico para a criação dessa série foi quando percebi que conceitos que pareciam básicos, como o que é fonte, o que é pluma, o NEPL trapeado, fase residual, saturação, molhabilidade, não estão totalmente incorporados no repertório dos profissionais do GAC do Brasil, que no fim acabam fazendo aquela receita de bolo anticientífica. Instalar poções, ver se junta a fase livre nos poções, se juntar a fase livre, colocam um MPE de qualquer jeito, se não juntar, vão monitorar, restringir o consumo de água subterrânea e tchau mesmo, sem realmente avaliar o problema e muito menos avaliar os reais riscos. Em resumo, acho que esse é um bom momento para fazermos essa série, porque esse assunto, GAC em áreas com hidrocarbonetos, está sendo muito discutido pelo Brasil todo, e novas normas e procedimentos estão sendo criados ou revisados. Então creio que podemos e que nós devemos dar a nossa contribuição para o que entendemos ser a melhor abordagem para o gerenciamento de áreas contaminadas por hidrocarbonetos de petróleo. E aí, falando na série, no primeiro episódio eu falei sobre a história da preocupação com a contaminação decorrente dos vazamentos de hidrocarbonetos no solo. Falei sobre o programa UST, dos Estados Unidos, que norteou os procedimentos iniciais de investigação dos passivos ambientais no Brasil, derivado desse programa, o UST. Sobre o Big Bang do GAC em impostos e do GAC como um todo, que foi a resolução CONAMA 273 do ano de 2000, e a subsequente e consequente resolução SMA 5 de 2001 no estado de São Paulo,
que obrigou os postos de combustíveis a fazer as suas investigações. No segundo episódio falei sobre como o hidrocarboneto contamina o solo e como ele contamina a água subterrânea, quais são os processos que ocorrem no nível dos poros do solo que governam a interação do hidrocarboneto com o meio físico e do porquê o El Nepo, o hidrocarboneto, não fica boiando em cima do aquífero. No terceiro episódio falamos de avaliação preliminar e área com hidrocarbonetos. Nosso convidado Felipe Nareta explicou muito bem sobre as fontes potenciais e suspeitas, dando subsídios para uma boa preliminar em uma área com tanques subterrâneos com combustíveis líquidos, como postos e outras áreas com hidrocarbonetos. No quarto episódio falamos sobre screening. Historicamente, o único screening feito na área de hidrocarbonetos era a velha malha de VOC, ou malha de Soil Gas Survey. Esse é um método inadequado, como vimos no episódio. Para um screening mais adequado, recomendamos os amostradores passivos ou os poços temporários de vapor. No quinto episódio, falamos sobre como devemos procurar a fonte secundária, o produto immiscível, o El Nepo. Vimos que é preciso procurar na zona saturada, na zona não saturada e na interface entre as duas, sem deixar nada de fora. No sexto episódio, há algumas semanas, falamos sobre a importância do meio físico na distribuição da contaminação por hidrocarbonetos, começando pelo papel das unidades hidroestratigráficas na investigação dessas áreas. Hoje, no sétimo episódio da série, falaremos sobre os postos de monitoramento. Eles são obrigatórios? São dispensáveis? São importantes? São atrapalhantes? Eles ajudam a investigar? Enfim, qual o papel dos postos de monitoramento? Espero que vocês gostem e que vocês aprendam. Vamos então ao episódio. Antes de começar o episódio em si, eu gostaria de pedir para vocês responderem um questionário para que nós possamos direcionar melhor a produção dos nossos materiais aqui nos estúdios ECD. É um formulário do Google, é simples, que as pessoas responderam em mais ou menos 5 minutos. Se vocês puderem fazer essa gentileza, vai nos ajudar muito a planejar os próximos passos e a conhecer vocês melhor. O link está na descrição desse episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify. Por favor, quem puder, responda para a gente, vai ajudar muito. Mas vamos lá, vamos falar sobre os postos de monitoramento. No início de tudo, como já dissemos, a ideia era instalar poços de monitoramento não afogados, ou seja, com parte da seção filtrante na zona não saturada e parte na zona saturada, de modo que a interface entre as duas, que chamamos de franja capilar, ficasse na parte permeável do poço, ficasse na seção filtrante do poço. Isso acontecia porque se imaginava que o El Nepo, o hidrocarboneto em fase miscível, ficava boiando sobre o aquífero, porque ele é menos denso que a água, então ele boiaria sobre o aquífero e se moveria lateralmente mais ou menos como a água subterrânea, lentamente, mas de modo contínuo, do ponto de maior potencial hidráulico para o de menor potencial hidráulico. Então, para que o produto, chamado antigamente de fase livre, fosse detectado, supostamente seria essencial que houvesse um poço de monitoramento não afogado instalado lá, nessa interface entre zona saturada e zona não saturada. Aí a suposta fase livre, que existiria boiando ali, migraria para dentro do poço de monitoramento e então seria detectada por nós. Então, tendo em vista esse pensamento equivocado, que o El Nepo boia sobre o aquífero, a única forma de vê-lo era com poços não afogados, seria com poços não afogados. E além disso, a CETESB precisava auditar os trabalhos. Afinal, os instrumentos legais que temos hoje, declaração de responsabilidade, averbação no registro de imóveis, ART certinha e tal, não existiam naquele momento. Então era preciso acreditar na palavra dos profissionais e dos donos dos postos, que nem sempre sabiam e nem sempre queriam fazer o melhor. Então, para que houvesse a possibilidade de auditoria, deveria existir um posto de monitoramento. E esse posto de monitoramento teria que estar não afogado e teria que estar visível e medindo o que eles queriam medir, essa interface, o ano inteiro. Então, o posto também não poderia ficar seco, porque ele ficaria na zona não saturada e não monitoraria a interface com a água subterrânea, nem a água subterrânea em si. Então, começaram a ser instalados uns poços não afogados com seção filtrante gigantesca. No início era isso. Tinha 3, 5, 10 metros de seção filtrante para garantir que tem água o ano todo e num poço não afogado. Mas, como sabemos, isso está errado e traz problemas de perfuração profunda demais, de grande área sem isolamento, o que facilitava a contaminação cruzada, entre muitos outros enganos já detectados na época. Hoje em dia sabemos que os problemas são muito maiores que esses, mas lá, para aquele momento, início dos anos 2000, esses foram suficientes para a CETESB e o mercado estabelecer a seção filtrante com um padrão de 3 metros de comprimento, sendo 2 metros abaixo do NA e 1 metro acima do NA. Assim ele seria um poço não afogado, com uma boa coluna de água e que não secaria assim tão facilmente. Como curiosidade, uma das revisões dos procedimentos da CETESB, se não me engano em 2006, essa revisão disse que em locais com grande variação do NA era preciso instalar 2 poços, um por período de cheia e outro por período de seca,
Imagine a gritaria que foi quando a CETESBI pediu isso. Bom, essa então foi a origem dos poções, né? Poços não afogados com 3 metros de seção filtrante. Tentar avaliar a presença da fase livre. Até tinha uma certa lógica naquele tempo, afinal existiam grandes vazamentos impostos, né? Grandes volumes de produto perdido, grande pressão de entrada nos poros, grande saturação dos poros, portanto grande possibilidade de mobilidade desse produto, portanto era uma fase livre realmente, e os poções com certeza detectariam esses enormes impactos. Os impactos menores não seriam detectados, mas os grandes impactos aí seriam identificados com o poção. Não eram e não são a melhor estratégia, como vimos nessa série toda que estamos desenvolvendo, mas para quantidades absurdas, que era aquele início, seria sim possível, e foi possível, detectar fase livre até nesses poções. E aí o interessante, digo no mau sentido, é que esse padrão de poção se estabeleceu até quando o objetivo não era identificar a fase livre, ou ELNEPO móvel. Então, mesmo para a investigação de fase dissolvida, instalavam esses poções, o que não faz muito sentido, ou nenhum sentido. Pior ainda, se estabeleceu o poção como padrão até em áreas que não eram suspeitas de fase livre, não eram suspeitas de contaminação por hidrocarbonetos. Portanto, jamais essas áreas teriam fase livre menos densa que a água, né, boiando em cima do aquífero. Então isso era usado em áreas industriais com solventes clorados e até em áreas com suspeita de contaminação por metais. O poção se estabeleceu como padrão até hoje, né, a partir de uma regra que era, em princípio, exclusiva para postos, exclusiva para identificação de fase livre. Nem para isso seria o melhor instrumento, mas se estabeleceu como padrão pensando nisso e se espalhou para tudo que é a área nesse Brasil todo. Hoje, por tudo que sabemos, nada disso se aplica mais. O transporte do ELNEPO é diferente do transporte da água, né? São coisas diferentes. Já falamos muito sobre isso aqui nos nossos canais. Eu diria que esse negócio do poção, essa discussão sobre o poção é o nosso assunto técnico preferido. Mas em todo caso, se você chegou agora aqui nos nossos canais vendo esse episódio, basicamente os pós de monitoramento fornecem resultados falsos negativos para a presença de ELNEPO. Ou seja, em muitos casos existe ELNEPO, existe produto, mas ele não tem saturação, ele não tem pressão para se mover e para entrar no posto de monitoramento, porque ele está no centro dos poros. Ele não tem continuidade, ele não tem pressão para se mover porque ele está aprisionado no centro dos poros. De modo que é pouco ou é nada eficaz investigarmos a presença de ELNEPO com postos de monitoramento. Em segundo lugar, o ELNEPO não fica boiando em cima do aquífero, como se acreditava antigamente. Como dissemos aqui no episódio 2 dessa série, o ELNEPO pode estar na interface zona saturada e zona não saturada, o ponto de supostamente maior saturação dele, né, maior porcentagem dos poros preenchidos por ELNEPO é nessa interface, se o meio fosse homogêneo, mas o ELNEPO pode estar também muito bem trapeado na zona saturada, e acontece isso com muita frequência, ele está trapeado na zona saturada, pelos mecanismos que descrevemos naquele episódio, basicamente de migração vertical para baixo do ELNEPO em períodos de seca, aprisionamento do ELNEPO no centro dos poros, a água andando pela superfície, pela parede dos poros, subindo o nível d'água e deixando o ELNEPO lá trapeado na zona saturada. E o ELNEPO pode estar também na zona não saturada, porque ele em algum momento não teve pressão suficiente para vencer a resistência dos poros lá, por exemplo, no caso de poros muito fechados, em solos siltosos ou argilosos, e aí ele não consegue se mover e fica na zona não saturada. E na zona não saturada, como sabemos, o posto de monitoramento não tem a menor utilidade. Então, o poção só teria utilidade se o ELNEPO ficasse realmente só na interface zona saturada e zona não saturada. Como não é o caso, o posto de monitoramento não serve para isso. Resumindo essa primeira etapa, os postos de monitoramento, os poções, não são a melhor ferramenta para identificar a presença de ELNEPO. Também não são obrigatórios. Já foram obrigatórios, mas hoje não são. Então não são obrigatórios e também não ajudam muito para a identificação da fase livre do ELNEPO. Mas e para a quantificação da fase livre? Será que esses poções ajudam? Antigamente as pessoas achavam que se houvesse fase livre ela ficaria boiando em cima do aquífero. Bom, já vimos aqui que isso não representa a realidade, mas era assim que as pessoas pensavam. Sendo assim, para quantificar o ELNEPO era só quantificar a fase livre. E para isso era estabelecer o volume. Então verificava-se a área de ocorrência da fase livre nos poços, que se chamava de pluma de fase livre, o que não tem sentido, já que o ELNEPO é fonte, não é pluma, mas enfim, chamava de pluma de fase livre. Pegava-se a espessura dessa fase livre, às vezes a espessura média, às vezes dividia-se por setores, também de acordo com a espessura medida dentro do poço, né? Multiplicava essa espessura pela área de ocorrência da fase livre,
e pela porosidade, afinal a fase livre estaria preenchendo os poros do solo, todos os poros do solo, e pronto, tínhamos o volume estimado de fase livre. Em algum momento as pessoas perceberam que a espessura real não era aquela que era medida no poço. Afinal, com o alívio de pressão do poço, a espessura dentro dele era falsamente maior. Você tinha um alívio de pressão e aparecia mais óleo no poço, uma espessura maior do que estava na realidade, no meio. E aí, para calcular a espessura supostamente real, não era espessura real, as pessoas achavam que era real, mas não é. Então, para calcular a espessura supostamente real da fase livre, muita gente usava e muita gente usou uma equação de De Pastrovich, 1979, ele elaborou isso em 1979, que fazia uma conta muito simples a partir da relação de densidades entre o produto, entre o ElNepo e a água. Ele chegava basicamente na conclusão que a espessura real era 1/4 da espessura medida nos poços. E aí ele fazia o cálculo todo a partir dessa espessura. Curiosamente, esse documento estava disponível em uma publicação da EPA de 1996. Então, o De Pastrovich foi tirado dessa publicação da EPA de 1996. E essa publicação trazia 12 métodos para quantificar o ElNepo, sendo 7 deles baseados em amostragem de solo e análises químicas de TPH, e junto com outros dados do meio físico, e 5 eram baseados em outros métodos. E somente esse, do De Pastrovich, não levava em conta nenhuma informação do meio físico, apenas uma relação de densidade do produto com a água. E claramente isso é um erro gravíssimo, isso não tem absolutamente nada a ver com o que acontece na realidade. Toda essa história toda que eu contei aqui, tudo isso está errado, sendo essa estimativa aí com o De Pastrovich o maior erro. Mas não é só isso, os poros não estão 100% preenchidos por ElNepo, muito longe disso. Em um solo com predomínio de areias grossas homogêneas, pode chegar a 70% dos poros no máximo. Num solo siltoso, chega no máximo a 15% dos poros, podendo ser preenchidos por ElNepo. Então, se não soubermos qual é o tipo de solo, não saberemos quanto de óleo pode ter naqueles poros. E se o solo for heterogêneo, isso é pior ainda. E tem mais, se a seção filtrante do poço estiver atravessando vários tipos de solo diferentes, não saberemos em qual desses tipos de solo, qual dessas unidades estratigráficas, temos a presença do ElNepo. Iríamos considerar que o ElNepo está em todas com a mesma saturação, o que é também errado, muito errado. E aí vem o pior erro, considerar que só existe ElNepo móvel e deixar de lado todo o ElNepo que não se move para dentro do poço de monitoramento, mas está lá no meio. Resumindo, é um erro grandioso quantificar o ElNepo usando poços de monitoramento. Por isso, os poços de monitoramento não servem para essa finalidade de quantificar a massa, quantificar o volume do ElNepo. Também não é, de modo algum, obrigatório usar poços de monitoramento para quantificar o ElNepo. Resumindo, nem obrigatório e nem tecnicamente correto. Não se deve usar poços de monitoramento para quantificar o ElNepo. Será então que os poços de monitoramento servem para investigar a partição, servem para investigar a fase dissolvida? Bom, aí é algo que pode até funcionar. Mas vamos voltar um pouco no tempo e falar do poção para essa finalidade. Antigamente o poção, repito aqui, poço de 3 metros de seção filtrante não afogado, supostamente servia para tudo, como dissemos há pouco. Ele foi criado para detectar a fase livre, mas era usado para tudo. No caso da fase dissolvida, ele era usado porque, mesmo sem a tal fase livre, as pessoas queriam avaliar a fase dissolvida no que era chamado de aquífero raso. E aqui um parênteses, durante muito tempo as investigações de áreas contaminadas tinham sempre 3 aquíferos, o raso, intermediário e o profundo, sem nenhum dado que comprovasse isso, nenhuma amostra de solo sequer, nenhuma única análise granulométrica que fosse, mas eram definidos 3 aquíferos, o raso, intermediário e profundo, com base somente no achômetro de quem está no escritório, não com a natureza. Bom, a ideia era que o aquífero raso, ou aquífero livre, ou o que estava em contato com a zona não saturada, seria a unidade estratigráfica, no caso ali o aquífero mais relevante, pois era esse que precisaria ser avaliado para estudar a partição da partição, ou seja, para estudar a partição para a fase vapor da fase dissolvida, que por sua vez era uma partição do ElNepo. E aí essa partição da partição em fase vapor iria andar pelo ar do solo e poderia entrar em alguma edificação causando risco de intrusão de vapores em ambientes fechados. Então, se o cenário fosse consumo de água subterrânea, aí não importava qual era o aquífero ou qual unidade estava impactada. Era preciso intervir nela, pois haveria risco à saúde humana pela ingestão da água subterrânea contaminada. Agora, a grande ideia sempre foi restringir o consumo de água subterrânea, dizer que o risco não se completa,
o risco de consumir água subterrânea não se completa, e atuar fortemente no segundo maior risco, a intrusão de vapores em ambientes fechados. Os modelos de risco para a intrusão de vapores levavam em conta a partição da fase dissolvida para a fase vapor, que é governada pela constante da lei de Henry, e também por modelos de migração desses vapores na zona não saturada. E aí, com todos esses dados nos modelos, que foi evoluindo para a planilha da CETESB, calculava-se o risco teórico modelado de ocorrer uma intrusão de vapores a partir da concentração da substância química volátil em fase dissolvida. E se houvesse um risco de intrusão de vapores a partir dessa concentração em fase dissolvida, calculava-se a CMA, concentração máxima aplicável, concentração máxima aceitável, para que a partição da partição não causasse uma intrusão de vapor. Então, qual seria a concentração máxima da água subterrânea, que a gente aceitaria na água subterrânea, para que não causasse uma intrusão de vapor? Essa era a CMA calculada a partir desses modelos. Então, essa CMA seria a meta de remediação da água subterrânea. Mas, claro, tudo isso que eu falei agora, esses conceitos, estão recheados de erros. O principal erro é considerar que vai ocorrer a partição a partir da água subterrânea e não a partir do solo, que é onde está a fonte secundária, muito mais relevante. O segundo é se concentrar em reduzir a concentração na água para que o modelo não diga mais que há risco, sem realmente fazer a investigação direta no cenário de intrusão de vapores, sem investigar o ar do solo, sem investigar o ar ambiente, sem investigar o contrapiso. Então é um erro, isso aí é um erro conceitual muito importante. O terceiro erro conceitual é tentar reduzir a concentração na água sem sequer saber onde está a fonte secundária no solo, que gera o aporte de fase dissolvida para a água subterrânea. A gente não sabe o que tem no solo, vê o que está na água, calcula uma concentração máxima para a água e, num estalar de dedos, está remediada, o que também não corresponde à realidade. E um quarto erro, na minha opinião, é o erro mais relevante, é que essa ideia priorizava a tal partição da partição, o risco hipotético de intrusão de vapores a partir de uma pluma dissolvida na água, ao invés de se preocupar com o que efetivamente deveria ser o objetivo desses postos, que é investigar a própria água subterrânea. E aí tinha sentido, dentro dessa lógica errada, das premissas falsas, investigar somente o aquífero mais raso, com poções não afogados, porque somente as plumas que tivessem unidades hidroestratigráficas capazes de particionar para o ar do solo eram relevantes, de acordo com esse pensamento, para esse paradigma de investigação, e o resto era secundário. A água subterrânea, ainda que as unidades hidroestratigráficas mais condutivas que pudessem levar uma partição da água subterrânea para longe, isso não seria motivo de preocupação, porque era só dizer que ninguém consumia aquela água subterrânea e ponto final. Bom, isso já dissemos que é um erro, E agora vamos reiterar então o que trouxemos no episódio 6 dessa série, a importância das unidades hidroestratigráficas. Para investigarmos a fase dissolvida, a partição do ELNEPL para a água subterrânea, precisamos entender que é preciso que a água subterrânea tenha contato com o ELNEPL e que no ELNEPL haja substâncias com alguma solubilidade. Para isso, precisamos entender o ELNEPL e, mais importante até do que isso, precisamos entender as unidades hidroestratigráficas. Como já falamos em muitos episódios aqui, eventuais postos de monitoramento ou quaisquer instrumentos que coletem a amostra de água subterrânea devem estar instalados em uma única unidade hidroestratigráfica. Caso contrário, não vão fornecer dados representativos. Mas qual ou quais unidades hidroestratigráficas devemos priorizar? Para começar, a unidade que tenha contato com o ELNEPL e ou a unidade com maior condutividade hidráulica, aquela que passa mais água. Porque quanto mais água passar pelos poros, maior a chance de ocorrer a partição do ELNEPL para a água subterrânea. Como a condutividade hidráulica varia em ordens de grandeza, ou seja, aumenta 10 vezes, 100 vezes, 1 milhão de vezes, a chance de partição também aumenta exponencialmente na mesma proporção. Por isso, a condutividade hidráulica é a grandeza mais relevante para a investigação da água subterrânea. Sendo assim, portanto, os postos de monitoramento podem servir, sim, para a investigação da água subterrânea, para investigar a partição dos hidrocarbonetos para a água subterrânea, para investigar a fase dissolvida, mas desde que os postos estejam instalados em uma única unidade hidroestratigráfica, que essa unidade seja relevante para o fluxo e que haja ELNEPL nela para ser particionado. Não há obrigatoriedade que o poço seja não afogado. Pelo contrário, até melhor que ele seja afogado para investigar essa fase dissolvida. Mas há a obrigatoriedade dele ter a seção filtrante curta e posicionada em uma única unidade. Nunca deve ser feito um filtro com seção filtrante longa para a investigação da fase dissolvida. Com isso tudo, descobrimos a primeira utilidade, com algumas ressalvas,
do poço de monitoramento em uma investigação diária com hidrocarbonetos, investigar a fase dissolvida. Agora, o poço de monitoramento é útil, mas ele é obrigatório para isso? Na minha opinião, não. Afinal, é possível coletar amostras de água representativas sem poços de monitoramento, usando, por exemplo, o ScreenPoint, poços pré-montados, Waterloo APS, HPT-GWS e outras coisas. Mas e a acreditação? Pois é, essas que eu acabei de citar não são amostras acreditáveis, né? Não são metodologias que permitam coletar amostras acreditadas de água subterrânea, mas seriam amostras com garantia de representatividade hidrogeológica, que é o que eu considero mais importante. Mas e o monitoramento? A representatividade temporal? Pois é, nesse caso, nada supera o poço de monitoramento. Afinal, foi para isso que ele foi inventado, para monitorar, para acompanhar temporalmente, não para investigar nem para diagnosticar uma área, mas para monitorar. A representatividade temporal é dada pelo poço de monitoramento, isso com certeza. Então, o poço de monitoramento, com ressalvas, serve para investigar água subterrânea, mas não é obrigatório para isso. E aí temos a segunda utilidade para ele, que é monitorar temporalmente a qualidade da água subterrânea, monitorar temporalmente a fase dissolvida, desde que, como sempre, seja instalado adequadamente relacionado com a unidade do estratigráfico. Só isso? Não tem mais nenhuma utilidade o poço de monitoramento? Ou tem mais alguma coisa que ele possa ser usado? Tem sim, no meu entendimento, mais uma utilidade, pelo menos mais uma para os postos de monitoramento relacionada à investigação do ELMEPO. Uma vez identificado o ELMEPO, como falamos no episódio 5 dessa série, identificado com OIP, com o VOLST ou com amostragem de solo, e uma vez quantificado o ELMEPO, e como falamos também no episódio 5, com amostras de solo e análises químicas, e identificadas, delimitadas e caracterizadas as unidades estratigráficas, como falamos no episódio 6 dessa série e em outros episódios, penso que os postos de monitoramento podem ser usados para avaliar a mobilidade e a recuperabilidade do ELMEPO, além de monitorar temporalmente a evolução da condição desse ELMEPO no meio. Para isso, o poço deve ser instalado na unidade com maior quantidade de ELMEPO identificado na amostragem de solo e ou na unidade que tenha ELMEPO identificado, ainda que não seja que tenha mais ELMEPO, porém que tenha maior condutividade hidráulica. Esses postos de monitoramento podem estar afogados, pois se estiverem em contato com a unidade que tenha mais ELMEPO e se ele tiver mobilidade, vai entrar no poço. Afinal, você já viu a presença dele, basta que ele consiga se mover e entrar no poço. Essa é uma medida, uma informação que você vai ter logo de cara. O ELMEPO é móvel o suficiente para entrar no poço? Se for, ele vai entrar e você tem uma fase livre. Se não for, você tem ELMEPO imóvel, também chamado ELMEPO residual. Alguns de vocês podem torcer o nariz para instalar poço afogado para identificar ELMEPO, mas eu diria para você não se preocupar, afinal você vai instalar um poço onde tem mais ELMEPO, que você viu o ELMEPO e quantificou o ELMEPO, você já sabe que ele está ali. Alguém pode dizer, há o perfil de saturação com o padrão de barbatana de tubarão. Com certeza, mas acima desse perfil, que manda mais que esse perfil, tem sempre a geologia, que manda em tudo. É preferível instalar um poço afogado, mas em uma única unidade, que seja a unidade correta, onde você já viu o ELMEPO e que tenha possibilidade de ter uma saturação maior, do que instalar um poço querendo pegar o melhor para o perfil de saturação teórico, mas misturando unidade e desconsiderando o dado mais relevante, que é a presença do ELMEPO que você já viu. Se você instalar um poço com uma seção filtrante muito grande só para que ele seja não afogado, você pode diluir a representatividade da mobilidade do ELMEPO e prejudicar mais do que ajudar. O que manda é sempre a unidade do estratigráfica. Então, um poço de monitoramento corretamente instalado pode ser uma fonte de informação importante sobre a mobilidade do ELMEPO e sobre a variação temporal dessa mobilidade. E além disso, se usarmos ensaios adequados, como o ensaio Bail-Down Test, é possível calcularmos a recuperabilidade desse ELMEPO, ou seja, saber quanto ELMEPO é possível extrair com técnicas mecânicas como bombeamento ou extração multifásica. Teremos uma oportunidade no futuro de falar mais sobre esse ensaio, mas consiste basicamente em fazer uma espécie de slug test, ou seja, em um poço de monitoramento, olha o poço de monitoramento aí, em um poço de monitoramento bem instalado, em uma única unidade estratigráfica que tenha ELMEPO, que tenha fase livre dentro desse poço, você deve retirar somente a fase livre, somente o produto. Se possível, fazer isso com uma bomba peristáltica para causar menos distúrbio no poço e no aquífero. E monitorar o tempo de recuperação desse produto para dentro do poço de volta. Isso costuma demorar alguns dias, em alguns casos demora algumas semanas e até chega a demorar meses. A velocidade de recuperação é colocada em um modelo matemático para fazer o cálculo e ele vai calcular, vai estimar aí o que chamamos de transmissividade do ELMEPO. Quanto maior a transmissividade, mais recuperável é esse produto por técnicas convencionais de remediação, de extração.
Obviamente, então, para fazermos esse ensaio de transmissividade, o ensaio chamado Bale-Down Test, é preciso ter um bom poço de monitoramento. Então essa é mais uma utilidade do poço de monitoramento em áreas com hidrocarbonetos de petróleo. Fazer o ensaio de transmissividade do ELNEP para avaliar quanto o produto é recuperável. E aqui um adendo. Caso a conclusão seja que não é possível recuperar muito produto, ou que não seja possível recuperar nenhum produto, pode-se tomar a decisão de não remediar, não extrair essa fonte secundária e monitorar outras coisas, como a partição para a água subterrânea, partição para o ar do solo, por exemplo, mas você vai fazer isso baseado em dados, não baseado no achismo, nem baseado na economia de recurso do responsável legal. Você vai estar baseado em um dado científico. Bom, tudo isso vai ser feito a partir desse ensaio realizado no poço de monitoramento. Repito, esse poço tem que ser instalado corretamente a partir de investigações que identifiquem o ELNEP, a amostragem de solo, por exemplo, identifique as unidades estratigráficas mais relevantes para ser instalado o poço de monitoramento. Em resumo, o uso de poço de monitoramento em áreas com hidrocarbonetos não é obrigatório. Ele já foi obrigatório em um momento no passado e explicamos aqui já qual era a ideia. Tampouco é obrigatória a instalação de pós de monitoramento não afogados, nem de pós de monitoramento de 3 metros de seção filtrante. Aliás, esse tipo de poço, que chamamos aqui carinhosamente de poção, não nos serve de praticamente nada. Ele é um equipamento que o cliente casa com ele, pois ele vai ficar lá por muitos anos, geralmente dando informação errada de presença de ELNEP, errada de potencial hidráulico, errada de condutividade hidráulica, errado de concentração em fase dissolvida. Então, além de não ser obrigatório, não indicamos de modo algum o uso de poções, poços de 3 metros de seção filtrante não afogados. O poço de monitoramento também não serve para o que as pessoas geralmente acham que ele serve. Por exemplo, ele não serve para identificar o ELNEP, porque há muito ELNEP que não é identificado pelo poço. E se for um poção, também não serve para identificar e quantificar a fase dissolvida, porque o poção pode fornecer falsos negativos. Isso acontece com muita frequência. E pode até fornecer falsos positivos, porque ele monitoraria o ELNEP imóvel e falaria que isso é fase dissolvida, quando na verdade não tem nada de dissolvido ali. Então o poço de monitoramento não serve, o poção, principalmente o poção, não serve para o que as pessoas acham que serve. Mas o poço de monitoramento serve para algumas coisas, desde que bem instalado. Se ele for instalado, ele serve para verificar e monitorar temporalmente a mobilidade do ELNEP e para realizarmos ensaios com o ELNEP, como coleta do produto para ensaios físicos, coleta do produto para caracterização química e realizar um ensaio de transmissividade nesse poço. E o poço adequadamente instalado serve também para investigar e, quem diria, para monitorar a partição para a fase dissolvida. Mas, repito mais uma vez, para fazer tudo isso o poço tem que estar instalado corretamente, em uma única unidade de estratigráfica. Fora dessa condição, infelizmente, os pós de monitoramento não servem para nada e uma investigação de área contaminada por hidrocarboneto de petróleo. Para que tudo isso aconteça, o estudo deve ter sido precedido de uma excelente amostragem de solo, como sempre. Até para investigar água subterrânea, a fase dissolvida, você precisa ter uma boa amostragem de solo. Então, pessoal, mais uma vez dizemos, amostrai o solo. Para finalizar, reitero aqui meu pedido para que vocês respondam ao nosso questionário, cujo link está na descrição desse episódio. Vai nos ajudar muito a prepararmos melhores conteúdos para vocês. Espero que eu tenha sido claro o suficiente e que vocês tenham entendido qual a utilidade de um poço de monitoramento em uma área contaminada por hidrocarbonetos. Espero também que vocês tenham gostado desse episódio e que estejam gostando dessa série especial de GAC em áreas com hidrocarbonetos. Agradeço demais a atenção de todas e todos. Espero que esse episódio ajude vocês no dia a dia. Nós, dos Estúdios ECD, continuaremos lutando lado a lado com vocês por um mundo melhor e mais justo para todos e todas e para as futuras gerações. Então sigam a gente nas redes. Assine a nossa newsletter, o link para assinar gratuitamente está também na descrição desse episódio. Agradeço mais uma vez aos nossos queridos e às nossas queridas colaboradoras financeiras do Apoia-se, que mantêm a gente no ar todas as semanas. E aos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, a Vapor Solutions, a EBP Brasil e o Laboratório E-Consulting. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ECDambiental. A todos e todas vocês, muito obrigado e até semana que vem.